Olá, gente! Estamos em mais um podcast. Eu sou Lorena Maranhão, do 8º período da FOP-UPE. Hoje eu tenho o prazer de dividir essa mesa de apresentação com nossa querida presidente do EPO 2024. Oi, gente, eu sou Marcela, eu sou do 9º período da FOP e eu também estou muito feliz, Lori. A gente nosso primeiro podcast juntas e a gente vai entrevistar uma pessoa super especial que veio de São Paulo, diretamente para o EPO aqui em Recife, a nossa querida professora Amanda Caramel. Ela é palestrante do EPO, professora de odontologia e saúde pública para concursos públicos no método Odontopódio, aperfeiçoamento em cirurgia oral menor, habilitação em laser terapia e doutorando em laser. Experiência como dentista no SUS em 5 prefeituras. Apresento a vocês nossa querida Amanda Caramel. Queridas, muito obrigada pelo convite. Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês que são muito especiais. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, Freufa. Doutora, a gente queria saber como é que está sendo a experiência aqui em Recife. A gente viu que a senhora está super aproveitando. A gente está conseguindo acompanhar nos stories e a gente está achando muito legal essa oportunidade de a gente acompanhar a senhora. Eu amei. Foram duplamente felizes aqui, tanto de vir para o congresso quanto de conhecer Recife. Olha, passei no centro histórico, muito Olha gostoso. aí. E outra coisa, comida. Gente, tô comendo muito bem. É? Carne de charque, né? Sim. Come todos os dias, viu? Tá no meu cardápio agora. Tapioca todos os dias também. Eu tô amando. O lugar de vocês é muito bonito. Até aproveitei e corri na praia. Eu vi, a gente viu. Gente, Acordou sofri cedo. no calor, muito mas, calor. gente, é muito gostoso. É a primeira vez que você veio para Recife? Que eu passei em Recife, sim. Eu já vim num outro congresso, mas eu fiquei só na região da Várzea. Então eu não conhecia a praia. Então foi bem gostoso pra mim dessa vez. Ai, que bom, Freufa. A gente queria saber agora um pouquinho mais sobre você, né? Sua trajetória na graduação, como foi o crescimento do Instagram e do curso Dentista Concursada. Dá um resumão assim pra gente. Ó, gente, na graduação eu era uma pessoa comum, né? Porque às vezes a gente olha a pessoa depois de formada e fala assim, nossa, ela devia ser o crânio lá da graduação. Não, era uma pessoa completamente comum, mas eu fazia tudo que precisava ser feito, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha ninguém da minha família que era dentista, eu comecei do absoluto zero, aquela pedreira no começo, que eu acho que todo mundo passa, né? A gente não sabe nem como que vai ser. Mas o grande diferencial é que eu comecei a fazer o concurso já durante a graduação. Então foi muito rápido, depois que eu formei as coisas aconteceram muito rápidas. E aí quando eu me formei, no meu primeiro mês de formada, eu já estava concursada. Nossa. E naturalmente meus colegas já começaram a me pedir dicas. E foi aí que começou o Instagram. Então, um outro colega que fez um curso para Buco me chamou para dar uma aula. E eu falei, gente, mas o que eu tenho para ensinar? O que eu vou fazer aí? Ele falou, vem, é só divide o que você aprendeu nesse período, né? E foi naquele dia que eu percebi que eu falei, acho que eu posso ter alguma coisa para ensinar de verdade, né? E aí eu fiz um YouTube como uma promessa de ano novo. Então, na virada do ano, eu falei, eu vou fazer um vídeo só para ensinar o pessoal que está na graduação como que eles podem investir para ir para concurso, porque foi algo que mudou a minha vida. Então, se eu pudesse mudar a vida dos outros, quem sabe, né? Comecei. Mas, gente, foi tudo muito rápido. Sim. Muito rápido mesmo. Então, em 9 meses, eu já tinha 10 mil pessoas que me ouviam. Nossa. Foi bem legal. Eu não consigo lembrar dos outros marcos, né? Mas hoje, se a gente compilar as duas redes, então, comecei em 2020. No primeiro dia do ano de 2020. Sim. 4 anos. A gente já tem 100 mil pessoas que acompanham a gente nas duas redes. Então é muito legal, né? Muita então foi gente. muito rápido. E aí, só dando dicas e pensando em como contribuir com os outros. Sim. E foi tudo sendo muito natural depois. Sim. Eu acho que também não tinha muita gente que falasse sobre isso, né? Não. E eu via também que não tinha muito do igual para igual. Sim. Sabe? Uhum. E era sempre o que eu buscava, né? Então, no final, a gente é todo mundo igual, né? Eu via muito aquilo do professor em outro nível e pensando no coleguismo mesmo e pensando em de fato mudar a vida da pessoa com um pouquinho. Sim. Eu acho que isso foi um grande diferencial, que as pessoas começaram a se identificar comigo, né? Com o meu jeito de estudar, meio doidinha, e tal. Mas as pessoas começaram a se identificar também. Sim. Pegando o gancho, quais são os maiores erros que a senhora observa que os alunos cometem na hora da preparação para um concurso? Ó, o primeiro erro é não começar durante a graduação. Isso é algo que eu espero conseguir mudar na vida do povo, né? Sim. Então, quanto antes vocês começarem, esse na verdade é o melhor momento, né? O melhor momento é esse. Ninguém está estudando tanto quanto vocês estão agora. Então, É verdade. o pessoal que está na faculdade integral aí, estuda 6 horas, sei lá, 8 horas por dia durante a faculdade. Chega em casa e estuda mais ainda. Ninguém está estudando tanto quanto vocês. Então, esse é o momento ideal. Primeiro ponto é esse. E o outro
é só começar a estudar quando abre a prova do concurso. Então fica lá, né, de férias, aproveitando a praia, de boa viagem, e não se dedica. Daí abriu a prova, daí que é um milagre. Só que é um tempo muito curtinho, né? Então uma dica que se eu pudesse, a primeira seria começa a prestar durante a faculdade e a outra, começa a estudar antes da prova abrir. Antes do edital, né? Exato, antes do edital, porque Sim. vocês vão sair com certeza muito na frente dos outros. Entendi. Agora, mudando assim um pouquinho, a gente queria saber uma área que mais te encanta na odontologia. Porque assim, você dá aula de tudo. De quase todas as áreas, praticamente, né? Mas existe uma que te encante mais ou que você goste mais de dar aula? Saúde pública, gente. Saúde. Claro. Sempre teve meu coração. Então, desde que eu estava lá na graduação, eu virei monitora da disciplina no segundo ano. Então, eu já acompanhava o professor desde sempre. Depois que eu me formei, ele continuou me deixando lá, acompanhando ele, sabe? Sim. Até dei aula na faculdade de saúde pública também e ética, nesses dois. E com certeza é o que faz meu coração brilhar. Oh. É esse daí. E eu acho que o diferencial também é que eu vivi tudo isso, né? Então, colocando, aplicando. Estudar lei é chato, né? Não dá pra mentir. Mas quando a gente vai colocando aquilo pra nossa realidade, vai tornando sempre mais leve. Então, eu acho que esse daí é o que faz meu coração cantar. E o estudo do SUS é um grande diferencial, né? Quando a gente está na Sim. preparação para uma prova. Muito. Muita gente não gosta de estudar SUS, né? Assim, É. acha chato, Tem uma- aquela aula só de saúde coletiva na faculdade. Nossa, que chato. Só que é isso que faz a diferença, né? Com certeza, Entrar. com certeza. É importante até pra gente, mesmo pra quem não foi prestar concurso, é extremamente importante que a gente conheça o sistema do país que a Exatamente. gente vive, né? É verdade. Então, quando a gente for pro consultório, pode chegar uma pessoa que não conheça como funciona. Ela não tem condições de passar com você, mas o mínimo que a gente precisa é conhecer para saber como orientar aquela pessoa para ir recorrer ao SUS. Então, eu acho Sim. que, assim, é básico para qualquer um da saúde. Sim, É verdade. verdade. Quais são os maiores desafios e oportunidades de trabalhar no setor público de saúde bucal? E quais foram as lições mais valiosas que a senhora aprendeu ao trabalhar Tá, no SUS? então vamos lá. Então, as dificuldades, E as lições. adições. Ó, as dificuldades é que precisa gostar de gente, mas gostar de gente de um ponto de vista diferenciado, né? Então, eu trabalhei em locais muito pobres. Então, eu cheguei em locais que eu não conseguia ficar com o corpo totalmente reto dentro da casa, né? Entrar em casa que é de barraco. Isso daí, você precisa gostar de pessoa, mas e ser sensível para a dor do outro, num ponto limítrofe, porque você tem que ser sensível com aquela dor, mas não dá pra eu chegar lá, eu, dentista, que quero ajudar ele, e ele vir me consolar. Entenderam? Então, às vezes aquilo lá doía muito no meu coração, o que eu queria era sentar e chorar, deitar na cama com ele e falar assim, meu Deus, como que eu te ajudo? Mas naquele momento você está numa posição que é a pessoa que pode ajudar ele de fato. Então, tem essa dificuldade, a dificuldade de ser sensível, e às vezes a gente precisa saber separar também o limite ali do sensível. E outro ponto também é o adaptativo, né? Às vezes a gente não vai ter tudo que a gente gostaria de ter no consultório particular, mas a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem naquele momento, né? Ah, eu não tenho 200 mil resinas, mas eu tenho essa, e o que eu posso fazer com essa, né? Eu acho que isso é um dos pontos. Ah, eu não consigo atender todo mundo, mas quem passar por mim tem que voltar diferente, né? É o que eu acho. Então, a primeira dificuldade é essa, do sensível e da adaptação. Tem que ter um perfil diferente. E a lição As valiosa... lições. Ah, gente, aí é demais. Então, ó, na verdade, eu desde 2022, eu não me dedico mais ao SUS, né? Estou me dedicando só aos cursos, mas eu não posso falar que eu não sinto saudade. Principalmente quando eu começo a falar dessas coisas. Então, eu era muito feliz, principalmente desse ponto social. Me fazia muito bem. E veja, era parte da minha função, né? Por mais que me preenchia, o ponto do deixar o coração quentinho era a minha função de fato. E é muito bacana você chegar numa pessoa que já chegava lá no postinho, pensava que o atendimento ia ser totalmente diferente, e ela sai de lá, já chega meio que na defensiva, assim, com pedras, né? Sim. Fala assim, aqui eu não vou conseguir nada. E ela sai, te abraça, te agradece, depois você volta e cuida da família dela. Porque você é o dentista daquele pessoal. Todo mundo que tá ali, você é a referência. Então é muito bacana que você acompanha toda a família daquela pessoa, né? E quando você vai ficando mais tempo, você vai acompanhando os filhos da pessoa e tudo mais. Então o principal é isso. E contribuir também com a saúde do Brasil. Afinal, a gente, se a gente está na saúde é porque a gente gosta disso, né? Então eu me sinto também nessa responsabilidade de devolver tudo que, de certa forma, eu recebi, né? Então, eu achava bem bacana isso. Sempre muito especial. Tem várias histórias, né? Então, é sempre muito legal. Sim. Eu acho que ela já até respondeu a
que aqui, né? É. Inspira. Então, vamos lá. Pra gente finalizar essa parte de perguntas, qual a principal dica que você daria a graduandos de odontologia que estão entusiasmados e correndo atrás de um bom futuro na profissão? Principal dica? É. Gente, o principal eu acho que é a dedicação, né? Às vezes a gente fica pensando que o momento que a gente está é o mais difícil. Daí você fala assim, eu não vou começar a estudar uma nova coisa agora porque está muito difícil. Mas sempre vai ser difícil. Então, às vezes a gente pensa assim, deixa para quando eu estiver formada, eu corro atrás disso. Não. Sim. E todo o esforço que a gente faz vale a pena no final. Então, é como se a gente construísse de fato as coisas com tijolinhos. Lembrar disso. E às vezes num desespero, né? Num dia antes da prova, a gente encontra meio sem saída. Gente, tudo isso, às vezes até eu estudar para uma avaliação, é só um tijolinho do final de quem vocês vão ser, né? Então, a dica é essa. Pensar sempre no seu momento, não comparar com os outros. Isso é algo que eu quero tentar conversar com vocês hoje na palestra também. Não comparar, pensar no seu caminho e trilhar ele, lembrando do final, e pensando em cada fase, cada tijolinho por vez. E lembrar que toda dedicação vale a pena. Porque às vezes a gente está na graduação e fala assim, nossa, eu tô me matando aqui, fulano nem tá. E vai todo mundo pegar o C.R.A. no final. Gente, depois as coisas se separam. Sim. Depois o esforço acaba dividindo as pessoas. Sim. Então, o trabalho duro vale a pena. Eu acho que é essa a mensagem que eu queria deixar. E qual é a rotina da senhora pré-prova? Pré-prova. Isso daí é uma ótima pergunta. Porque é algo que a gente fica, tem gente que desespera e vai estudar assim, só que não... Eu sou bem contra. Prova. Eu sou bem contra o maratonar antes, porque isso daí era algo que a gente já tinha que ter trabalhado antes. É verdade. Né? O estudar um dia antes da prova acaba deixando a gente extremamente exausto e aí a gente erra coisa na prova que não deveria errar. Então eu sou a favor de pauleira assim, sei lá, até uma semana antes da prova. Depois diminui. Depois é só revisãozinha, não focar mais em aprender coisa nova, porque aquilo pode acabar gerando uma ansiedade, é focar em aperfeiçoar o que você já aprendeu. Revisar, né? Revisar. Faz questões, né? Tenta colocar a mente para trabalhar e ainda se dedicar para essa forma. Um dia antes, daí eu acho que você pode descansar, se dá esse luxo, porque o descanso ele é muito valioso para principalmente questões de entender a questão e interpretar, né? Tem muita pegadinha na prova, por exemplo, colocou apenas, exceto. E aí aquele que estava vindo de, sei lá, 2 semanas dormindo 4 horas por dia, o exceto que estava lá, meu filho, já virou, passou, né? É verdade. Então eu acho que o descanso é bem valioso. Então, resumão estuda bastante até uma semana antes. Na semana, faz revisão. Um dia antes, tá liberado. Tá liberado, mas também não é festa do caqui, né? Daí não vai, vou tomar cerveja, vou comer comida que eu nunca comi. Daí não acorda pra fazer a prova também, né? Então, aquele descanso controlado. Sim. Fazer alguma coisa que gosta, fazer uma leitura. Tá liberado Netflix nesse dia. E a gente vê que a senhora tem muita humanização com essa fala. A senhora acha que o período, já que a nossa fala é para graduandos, né, o nosso público-alvo aqui do Congresso, como foi na faculdade ou foi mais depois que a senhora começou a ter essa visão e mais humanização na saúde? Gente, isso é muito engraçado, né? Porque às vezes a gente repassa o que a gente teve e às vezes a gente precisa mudar o que a gente recebeu para pensar em quem vem depois. Então, o jeito que eu aprendi não foi sempre humanizado. Então, durante a faculdade eu tive bastante problema com ansiedade e tudo mais, pelo tipo da faculdade que era, né? Então, vou dar um exemplo, né? A gente começou 2 turmas de 60 pessoas. A gente se formou em 25. Caramba! Juntou as 2 salas e a gente se formou em 25. Caramba! Então, foi uma peneira muito, muito intensa. Então, eu acho que eu vim também com essa ideia de quebrar o ciclo, né? Que quem vier depois de mim não precisa... Porque não é no meio do chicote que a gente vai fazer a faculdade crescer. E eu acho que uma pessoa motivada, ela aprende muito mais do que no ódio. Então, eu respondendo a pergunta, eu acho que era a falta do que eu não recebi, entendeu? Aqui na UPE a gente tem diversos projetos de extensão que são muito relacionados à humanização. Eu acho que a gente consegue pegar um pouco desse olhar, além de trabalhar no SUS, obviamente. Então eu acho interessante a gente
realmente reforçar, né, para todos os graduandos a importância da humanização e de como ter o bom funcionamento da rede do SUS, mesmo que não tenha desejo de trabalhar Perfeito, no SUS. mas na minha faculdade isso eu não posso reclamar. Eu sentia isso do tratar entre professor e aluno, entendeu? Sim. Aham. Agora, projetos sociais era muito forte. Era muito forte e eu sempre participei também. Então, Aham. eu acho que vale muito a pena para qualquer um. Qualquer um precisa passar por esses projetos, né? Então, Com tinha certeza. aquelas extensões que a gente ia para final de semana, teve uma outra vez que a gente viajou e ficou imerso numa cidade por 4 dias, fazendo um mutirão. Sim. Gente, muito cansativo, foi muito legal. Mas eu acho que todo mundo devia passar por isso, mesmo quem não pensa em ir pro SUS. Porque a gente não conhece, a gente precisa conhecer a dor do outro, né? Se a gente não conhece, a gente não se sensibiliza. Então, e muito bacana que a faculdade de vocês tem isso, tem que ser muito incentivado mesmo. Sim. E agora vamos pro bate-bola? Bate-bola podcast. Fica... Vou perguntar e você responde o que vier na sua cabeça. Tá? É uma resposta ou pode ir Não, uma palavra? Não. É, assim, uma resposta curta. Beleza. Tá? Vamos lá. Um sonho. Ai, uma família. Nesse momento meu sonho é minha família. Oh. Uma casa cheia de crianças. Olha aí, tá vendo? Fica a dica aí. Cheia de crianças falando, olá, queridos, pra vocês. Um medo. Medo. É difícil, né? Olha, eu acho que eu tô muito sentimental com a minha família. Só envolve eles, né? a família. Qualquer coisa que possa envolver meus pais, Sim. meu esposo. Uma especialidade. Saúde pública. Uma especialidade que nunca faria. Nossa, tem duas. Conta Eu pra não gosto gente. muito da buco, né? Tá. Cirurgia menor eu gosto, a buco não. E prótese, gente. Ah, eu também. Ah, não! Ela gosta muito da prótese, mas eu odeio. Nossa, não, prótese não dá pra mim. É, uma universidade. Uma universidade. Sim. Olha, estou muito me afeiçoando de vocês, né? Mas ultimamente eu preciso agradecer muito. Eu acabei de concluir meu doutorado na USP, né? É. Então eu passei os meus últimos 6 anos lá penando. É. Então nesse momento eu preciso agradecer a eles. Aprendi muito e eles me lapidaram para esse momento. Sim. Um professor ou uma professora que te inspira, te inspirou. Hoje eu vou agradecer ao meu professor de graduação que me mostrou a saúde pública com essa outra visão. Então ele me ensinou tudo que eu sei sobre saúde pública hoje, me trouxe desde a minha iniciação até depois, me deixou acompanhar ele. O nome dele é Michel Bedros. Ele é professor de saúde pública. E agora, pra finalizar, um congresso. Ai, eu estou Ai, meu amando! Deus! Qual será que ela vai Qual falar? será? Ah, é o EPO! Ah! EPO. Não poderia pensar melhor, eu até falei aqui no off com as meninas, não tem estrutura como essa, né? Elas Olha aí. trabalharam muito e merecem todo esse sucesso que está tendo aqui. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Foi muito legal, conversa ótima. Espero que vocês tenham gostado também, gente. E é isso, né? Muito obrigada, Eu que doutora. A gente agradeço. espera que seja uma experiência incrível, que permaneça sendo uma experiência incrível. Será que fala alguma coisa para a câmera? Queridos, muito obrigada. Obrigada, meninas, pela companhia. Obrigada por essa conversa. Às vezes vocês falaram coisas que até que me fizeram refletir sobre a vida. Eu espero que vocês tenham gostado e coloco-me sempre à disposição do que vocês precisarem, viu? Muito obrigada. Obrigada. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um podcast. Fique com o próximo episódio. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.